Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática e eu, André Guimarães, estou muito feliz de estar aqui com você para te ajudar a descobrir quais são os 4 maiores desafios na hora de usar o Eneagrama na prática. Você pode até dizer assim, nossa André, o Eneagrama é uma ferramenta maravilhosa, ou se você ainda não conhece o Eneagrama, eu vou deixar aqui para você um link para você clicar e ir para o vídeo para entender um pouco mais dessa ferramenta poderosa. Mas André, eu conheço o Eneagrama, já usei o Eneagrama, ou eu já tenho uma noção do Eneagrama, só que eu não sei o que fazer com ele, eu tenho muita dificuldade de implementar na minha vida, eu tenho muita dificuldade de colocar ele em prática. Para mim é muito desafiante saber como fazer isso de uma maneira concreta, prática, até porque eu sou uma pessoa prática e eu vejo que isso é muito subjetivo às vezes, é muito filosófico. Bom, se você passa por alguma dessas situações, esse vídeo vai te ajudar bastante. E eu quero, inclusive, te convidar a deixar logo o teu like aqui e, inclusive, se inscrever no canal, porque tem muita coisa voltada para a aplicação do Eneagrama no nosso cotidiano. A gente está só começando essa série incrível que está vindo pela frente e você pode ficar logo por dentro de tudo isso, se garantir que vai receber todas as notificações e para isso é só clicar aqui no sininho. Quais são esses 4 aspectos? Bom, eu vou começar falando um a um e vai te ajudando a ter clareza de onde é que você está e qual é o que está, qual desses aspectos que está mais sabotando você no uso do Eneagrama. O primeiro passo é a autopercepção. A autopercepção é. A autopercepção é o primeiro grande desafio na hora de implementar o Eneagrama na nossa vida. Primeiro, por quê? Ou porque eu ainda não tenho um treino dessa minha capacidade de olhar para mim, de dar nome a esses movimentos que acontecem dentro de mim, sabe, de me questionar dos porquês e dos paraquês que estão acontecendo na minha vida hoje. Às vezes eu simplesmente olho para o comportamento e tento me enquadrar naquele suposto padrão que é o tipo X, Y ou Z. E às vezes eu vejo, eu sou tão parecido com o tipo X, mas ao mesmo tempo eu pareço com Y, mas ao mesmo tempo eu pareço com outro. Isso acontece por quê? Porque eu estou muito preso à ideia apenas de que o tipo é um conjunto de comportamentos, e não é isso. E a segunda coisa é que eu estou com dificuldade de olhar para dentro e reconhecer quais realmente são as motivações, os sabotadores, o que trava e o que me impulsiona. E aí fica desafiante você conseguir utilizar o Eneagrama se você ainda não deu esse primeiro passo. E como é que eu faço isso, André? A primeira coisa é você ser capaz de ter autoempatia. De você ser capaz de olhar para você mesmo com a compreensão de que não existe certo e errado, qualidades ou defeitos. Porque infelizmente a gente sai, às vezes, dependendo da maneira como abordar o Eneagrama para você, com a falsa ideia de que o Eneagrama diz que você, por ser de um tipo X ou Y, tem qualidades e defeitos tais e tais. Eu costumo ensinar que nós não temos qualidades e defeitos. Eu costumo dizer que você tem características e essas características elas podem ter resultados positivos ou não, dependendo das escolhas que você faz. Então, entendendo isso, eu quero que você comece a olhar mais para você e fazer um exercício muito interessante, de que todas as noites você possa parar um instante e avaliar o seu dia e começar a se perceber. Qual é a principal motivação que eu tive nessas atitudes, nessas decisões que eu tomei durante o dia? E identificar qual dessas motivações está relacionada com cada um desses perfis do Eneagrama. E aí automaticamente você vai ver que já vai chegar uma hora que alguma dessas motivações vai aparecer com mais frequência. E aí automaticamente vai ficar mais fácil para você identificar qual realmente é o seu perfil e o que está impulsionando dentro de você. Outra coisa importante também é, lembre-se que nós temos os 9 perfis dentro de nós. E é por isso que eu estou dizendo que é importante você identificar qual das motivações aparece com maior frequência. Por quê? Porque você vai identificar qual é o tipo que é predominante em você. Então, por isso que às vezes a gente se confunde também. Por quê? Porque a gente vê realmente as características de mais de um tipo. Mas o que nos define como um perfil do Eneagrama é a motivação, é o que nos impulsiona a fazer o que fazemos. Então, você pode dar uma olhada nisso. E qual é essa motivação? É o que a gente chama de padrão emocional repetitivo, ou a paixão do tipo, ou o mecanismo de defesa, ou a fixação. Pesquisa isso e você vai entender quais são esses 3 pilares que você precisa identificar dentro de você. Segundo aspecto que nos ajuda, que às vezes se torna um desafio na realidade, né? É quando eu vou tentar colocar o Eneagrama em prática na minha vida com a finalidade de tentar mudar outra pessoa.
Então, quando eu estou percebendo assim, eu quero saber qual é o tipo X, Y e Z, porque aí eu sei como me portar melhor, eu sei como agir melhor, e aí, na realidade, você está tentando se adaptar para agradar o outro. E aí, aos poucos, aquilo pode se tornar mais uma situação penosa para você do que benéfica. E isso pode acabar te impedindo de usar o enneagrama na tua vida, porque você vai começar a ficar se adaptando, a tentar entender os movimentos, dependendo do seu nível de consciência, querer manipular as pessoas. E chega uma hora que as pessoas percebem e a casa cai. Então, isso é muito importante você ficar atento a essa motivação, para que você saiba que a grande mudança precisa acontecer em você e para você. No momento que você usa o enneagrama para gerar uma transformação positiva dentro de você, naturalmente as coisas à sua volta vão mudar também para o melhor. Porque você, quando muda, muda tudo à sua volta. Então tire o foco do outro, coloque o foco em você. Evite aquele comportamento de dizer assim, nossa, eu fiz o enneagrama, quero ver se eu mexo, se eu torno meu marido uma pessoa melhor. Nossa, eu fiz o enneagrama, quero saber agora se eu consigo ajeitar a minha relação com a minha esposa, com meu filho. Se eu consigo agora fazer meu filho ser um filho melhor. Não vai, não vai. Não é assim que acontece. Mas você pode se tornar um marido melhor para sua esposa, uma esposa melhor dentro do seu relacionamento, um pai ou uma mãe melhor para os seus próprios filhos. E isso, naturalmente, vai trazer ganhos para você. O terceiro aspecto que às vezes nos impede de usar o enneagrama é o crítico interno. Todos os perfis do enneagrama têm o crítico interno. Às vezes as pessoas ensinam como se só o tipo 1 tivesse o crítico interno. De forma alguma. Todos os 9 perfis sofrem a influência do crítico interno. A grande questão é porque quem é do tipo 1, quem é mais perfeccionista, tem essa voz de forma mais latente. E ela fala com mais frequência, com mais intensidade. Mas todos os perfis passam por isso. E a questão é, o crítico de cada tipo vai falar uma coisa diferente para cada tipo. Então, é muito importante você começar a perceber o que essa voz fala para você e ela fala de você também. Porque essa voz, ela começa a querer sabotar o seu processo de crescimento pessoal ou profissional. Às vezes você está com a melhor das intenções de usar o enneagrama para poder ser uma pessoa melhor no seu relacionamento conjugal, ser uma pessoa melhor na sua família, ser uma pessoa melhor no seu trabalho, e aí você começa a mudar aqueles comportamentos, a fazer escolhas diferentes, e às vezes a voz vem e diz assim, nossa, que ridículo isso que você está fazendo, nossa, você está agindo dessa maneira, que coisa mais triste. André, mas por que essa voz faz isso? Porque a função dessa voz é te manter numa zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto é segura. A zona de conforto te permite ter controle dos resultados. E é óbvio que o nosso inconsciente ele quer trazer para a gente um ambiente o mais controlado possível para garantir a nossa sobrevivência, para garantir a nossa, um estado positivo na nossa vida. Só que às vezes a gente fica tão condicionado a repetir aquele padrão que acha que aquilo ali é a única coisa boa e não é. Então, o teu crítico interno, ele até tem uma intenção positiva, a intenção positiva de te proteger, de evitar que você faça coisas que podem trazer um julgamento externo. Só que hoje você, na caminhada do enneagrama, consegue perceber que grande parte desse julgamento, na realidade, não vem de você, vem de fora, não tem nenhum sentido e que muitas vezes está associado a crenças que você desenvolveu na sua trajetória de vida. E você não precisa continuar seguindo isso, você pode ir muito além disso. O meu convite para você é olhe para esse crítico interno e acolha ele. Não adianta você entrar no processo de você brigar com o crítico interno, de você fazer dele um vilão. Não. Olhe para o seu crítico interno quando ele se manifestar, quando essa voz vier na sua cabeça dizendo que você não pode, não consegue, não é bom, não é suficiente. Você pode parar e dizer assim, olha, tudo bem, eu entendo que você está fazendo isso para me proteger de algo, mas eu escolho fazer diferente. E deixa essa voz interna saber disso, porque com o tempo essa voz vai perder a força e cada vez mais as suas escolhas serão que realmente vai funcionar como um norte nas suas decisões. E o último aspecto que nos impede de, que é um grande desafio no uso do enneagrama, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de identificar o tipo do outro, então como é que eu vou usar o enneagrama se eu não identifico o tipo do outro? Simples, você não precisa identificar o tipo do outro, você precisa entender bem o seu.
Quanto mais você promover essa transformação em você, naturalmente as coisas já vão melhorar. E se você de alguma maneira quer trabalhar com o Enneagrama e vai precisar sim identificar o perfil do outro para poder ajudar o outro no processo de crescimento, está tudo bem, existe método para isso, existe uma técnica e várias técnicas desenvolvidas para isso. André, e tem testes também, né, na internet, tem, inclusive eles não servem. Eu vou fazer um vídeo depois só falando para vocês do porquê que os testes de Enneagrama não vão dar o resultado que vocês estão esperando. Quando você identifica esse perfil, você pode ajudar a outra pessoa no processo de caminhada dela de crescimento. E no dia a dia, André, eu vou ficar aplicando essa técnica com todo mundo? Não. Uma maneira muito boa da gente conhecer o outro é simplesmente você aprender a reconhecer os 9 tipos dentro de você. Quando você reconhecer cada um dos 9 tipos dentro de você, você será capaz de olhar para o outro e reconhecer o tipo dele, porque você está vendo no outro uma parte que habita dentro de você. Então é sempre uma coisa de empatia e autoempatia também. Então, gente, uma dica que eu quero deixar para vocês prática é, a primeira coisa, comece a dar o nome a esses processos e sentimentos que acontecem dentro de vocês. Pega um caderno, se você tem dúvida do seu perfil, se você tem dificuldade de identificar ele, se você tem dificuldade de perceber como é que você faz para se guiar dentro do Enneagrama, é simples. O primeiro passo é desenvolver a autopercepção. Então pega um caderno e toda noite você para, lembra dos momentos que foram mais significativos daquele dia e começa a dizer o que eu senti naquela situação, o que de verdade eu estava buscando, qual era a necessidade que eu estava buscando atender. Você pode fazer essas duas perguntas, qual era a necessidade que eu estava buscando atender, qual era o sentimento que eu estava naquela situação. E aí com isso você tem como identificar lá no seu conhecimento, seja na sua apostila ou no seu material de estudo, qual é a relação que isso tem com a paixão de cada tipo, o vício emocional, né? Qual é a relação que isso tem com o padrão mental repetitivo de cada tipo, ou a fixação. E aí você vai identificando, porque são esses os pilares que fazem a gente perceber se somos ou não somos na nossa personalidade. Não tem nada a ver com o comportamento. Todo mundo pode se comportar de qualquer maneira, pode fazer qualquer coisa. O que nos faz ser de um tipo ou de outro é o que nos motiva dentro de nós em direção àquilo que a gente quer. Fica aí a dica para você. E eu espero que se você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho, que eu quero trazer muitos outros conteúdos para você. Afinal de contas, o Enneagrama ele mudou minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.